Meu nome é Matt e minha infância não foi normal em nenhum sentido. Algo aconteceu com minha família que é quase impossível de se entender, mas vou dar o melhor de mim para explicar aqueles 5 anos. 5 anos da minha vida que foram de puro terror. 5 anos que passamos com medo. 5 anos que nunca vamos recuperar. Meu pai, Spence, não era um homem muito forte, nem fisicamente, nem mentalmente. Era o tipo de pai que deixava a mãe falar por ambos. Bem, ele não era um pau-mandado, mas geralmente estava contente de ir com a correnteza ao invés de alterá-la. Trabalhava duro e dedicava seu tempo livre a nós, sua família. Fazia questão de que tivéssemos tudo o que precisássemos. Sua confiança suave sempre sendo a base da nossa família. Minha mãe, Megan, era a cabeça da casa. Era extrovertida, independente e extremamente fiel a todos nós. Ela amava o jeito quieto do meu pai e mesmo quando eu era bem novo, podia ver a química que rolava entre os dois. Minha irmãzinha, Stephanie, era um ano mais nova que eu. Ela se espelhava em mim e meu pai sempre dizia que era minha responsabilidade cuidar dela. Tentávamos nos dar bem da melhor forma possível, e mesmo que eu dificultasse o lado dela por ser seu irmão, eu a amava. Nós morávamos em um bairro de classe média, uma família típica de comercial de margarina. Meu pai trabalhava em um emprego respeitável das 8 às 5, enquanto minha mãe dava aulas particulares de yoga. Era uma vida boa, organizada e estruturada. Tudo era discutido, considerado e feito pela família. Era um ótimo lar para se crescer. Mas isso antes dele aparecer. Isso era antes do novo membro da família. Julho de 1989. Eu estava sentado na mesa, esperando meu pai terminar a comida. Era a vez dele cozinhar, e meu estômago estava roncando pelo seu frango com alecrim. Minha irmã, Stephanie, estava deitada de barriga para baixo no chão da sala. Ela coloria com lápis de cor. Seus cabelos loiros caíam em cachos sobre os seus ombros quando olhou para mim sorrindo. Ela mostrou o desenho que estava fazendo e eu só acenei com a cabeça sem me impressionar. Fez uma cara de desprezo e continuou com o seu desenho. Minha mãe entrou na cozinha tirando o cabelo de seu rosto limpo, pois tinha acabado de sair do banho. Todos já foram? Meu pai perguntou enquanto olhava o forno. Minha mãe assentiu. Sim, Spence, a casa é só nossa de novo. É tão melhor dar as aulas de yoga no porão. Muito mais fresco. Estou feliz que conseguimos terminar de construir o porão no inverno. Meus alunos também estão bastante contentes. Está fazendo um dia muito quente lá fora. Mãe, você pode por favor se sentar para a gente comer? Eu implorei, já sentado no meu lugar na mesa. Minha mãe se virou para mim e riu. Matt, o menino de 6 anos de idade mais faminto do Mississippi. Por que você não pede para o seu pai se apressar? É ele que está cozinhando. Eu encostei a testa na mesa. Pai, eu vou morrer de fome. Stephanie olhou para mim lá da sala. Matt, não seja louco. Você que é louca. Eu resmunguei sem olhar para ela. Não, você que é. Ela falou, mostrando a língua para mim. Tá bom. Meu pai disse, se virando do forno. Nas mãos, segurava uma forma fumegante de frango. Venha pra mesa, Steph. A comida já tá pronta. A visão da carne suculenta fazia minha boca salivar.
enquanto ela se levantava e minha mãe ia sentando do meu lado. Todos nós congelamos quando alguém bateu na porta. Minha mãe e meu pai trocaram olhares confusos. Meu pai colocou o frango na mesa e nos falou para esperarmos um minutinho. Gemendo, observei meu pai ir até a porta. Ele espiou pelo olho mágico e percebi que estava visivelmente tenso. Seu corpo inteiro parecia uma estátua de mármore. "Quem é Spence?" minha mãe perguntou. Meu pai se virou para nossa direção, pálido como um fantasma. Seus olhos estavam arregalados e eu podia ver o medo em suas pupilas dilatadas. Ele lambeu os lábios e olhou para Stephanie. "Spence", minha mãe continuou. Seu rosto se contorcia de preocupação. "Ai, não. Isso não pode estar acontecendo. Não de novo." Ouvi meu pai sussurrar, olhando para o nada. A porta chacoalhou com outra série de batidas que ecoaram pela casa. Minha mãe se levantou, sua voz tremida pelo medo contagioso. "Quem é Spence? O que está acontecendo?" Eu sinto muito, querida." Meu pai murmurou, segurando o estômago, o rosto branco como uma folha de papel. "Eu preciso deixá-lo entrar." Antes que qualquer um de nós pudéssemos falar qualquer coisa, ele se virou e abriu a porta. A luz do sol me cegou momentaneamente e espremi os olhos para ver quem era o visitante não anunciado. "Oi, eu sou o Tommy Taft. É ótimo revê-lo, Spence." Observei meu pai recuando lentamente para longe da porta aberta. Um homem entrou na casa e a fechou. Minha mente jovem tentava ver algum sentido no que estava vendo, mas mesmo sendo pequeno, sabia que tinha algo errado com aquele visitante. Ele tinha mais ou menos 1,80 m, cabelos loiros, raspado no estilo militar, vestia bermudas caqui e uma camiseta branca que dizia "Olá" em uma letra vermelha cartoonizada. Mas não foi só isso que chamou minha atenção. Sua pele era completamente desprovida de poros. Era perfeitamente lisa, quase parecida com um plástico flexível. Seu rosto era de um tom rosa bebê. Sua boca, um corte alegre de bochecha a bochecha, que revelava uma tira branca de dentes. Mas não eram dentes. Era uma coluna lisa, sem divisões, como se estivesse usando um protetor bucal. O nariz era apenas uma leve protuberância no centro do rosto, como o de uma boneca. E os seus olhos eram piscinas gêmeas de um azul brilhante, reluzindo em seu rosto estranhamente sem imperfeições. Eram arregalados, como se estivesse em estado permanente de surpresa, e se movimentavam rapidamente enquanto olhava o lugar. Seu sorriso se alargou e levantou a mão perfeita para nós que estávamos sentados na mesa. "Olá, eu sou o Tommy Taft. É bom conhecer vocês." Percebi que ele não tinha unhas ou defeitos na pele, sem rugas ou hematomas. Nada. Era como se fosse um boneco vivo em tamanho humano que falava. "Spence." Minha mãe resmungou. O reconhecimento daquele ser estava brotando em seus olhos. "Vai ficar tudo bem, Megan." Meu pai falou com sua voz tremendo. "Vamos ser educados com o nosso convidado, tudo bem?" Tommy virou a cabeça na direção do meu pai. Meu pai deu um passo para trás, levantando as mãos. Quero dizer, nosso novo amigo."
O sorriso nunca saiu do rosto moldado de Tommy. Não havia humor em sua risada estranha. Parecia mais que estava pigarreando ou imitando muito mal um cacarejar. Era pronunciado demais, cada sílaba bem destacada. Meu pai forçou um sorriso. Quero dizer... Ele olhou desesperadamente para minha mãe, que não ofereceu nenhuma ajuda. O corpo dela estava totalmente congelado pelo medo. Quero dizer, conheçam o seu novo pai, crianças. Stephanie, que estava perto de nossa mãe, franziu a testa. Ele não é o nosso pai. Você é. E por que ele é tão estranho? Stephanie. Minha mãe quase gritou, agarrando os ombros da minha irmã. Tommy riu, andou e se agachou na frente da minha irmã. Oh, não é legal fazer piada com as pessoas que são diferentes, não é mesmo? Stephanie olhou para o chão e corou. Tommy bagunçou o cabelo dela. Tudo bem, se anime, menina. Vou ajudar seus pais a criar vocês. É um grande trabalho ser mamãe e um papai. Às vezes, eles precisam de ajuda. Tommy se virou para os meus pais, aquele sorriso plástico se alongando em seu rosto. Eu ajudei as mamães e os papais deles a criá-los. Não é mesmo, Spence e Megan? Minha mãe puxou Stephanie para longe, enquanto meu pai concordava com a cabeça. É verdade, crianças. Tommy sorriu e se virou para mim. Eu ainda estava sentado na mesa, observando aquela cena bizarra. Não conseguia entender o que estava acontecendo, nem sabia quem era aquele homem estranho e o que ele queria com a gente. O que ele falava não fazia sentido, mas meus pais pareciam conhecê-lo. Então, deixei minhas especulações para mim mesmo. E você deve ser o Matt. Tommy falou, andando em minha direção. Não olhei para ele, forçando meus olhos a encarar o meu prato vazio. De repente, já não sentia mais fome. Podia sentir o homem esquisito ao meu lado, sua presença sobre minha cabeça. Lambi os lábios e senti meu coração acelerar. Eu não gostava daquele cara. Algo nele parecia ser muito perigoso. Tommy foi para trás de mim dando risadinhas, suas mãos sobre os meus ombros magros. Ah, parece que temos alguém tímido aqui. Tudo bem, vou ajudá-lo com isso. Falou para os meus pais, seus dedos cravando em minha pele. Eu me encolhi e não soltei mais nenhum pio. Não toque nele! Minha mãe falou com os olhos arregalados. Tommy olhou para ela e abriu a boca. Meu pai estendeu as mãos alarmado. Não seja tão grosseira, querida. Tommy continuou a olhar para minha mãe, que abaixou o olhar de forma nervosa. Você vai ficar para o jantar? Stephanie perguntou de repente, quebrando aquele silêncio momentâneo. O estranho homem-boneco soltou os meus ombros, uma das suas mãos escorregando pela minha bochecha e depois pelos cabelos. Ah, sim. Eu vou ficar por um bom tempo. E foi assim que Tommy Teff entrou em nossas vidas. Aos 6 anos, eu não sabia nada além do que questionar seriamente o que estava acontecendo. Mesmo que meus pais estivessem agindo instavelmente quando ele chegou, suas garantias constantes de que era um amigo afastou qualquer dúvida persistente que eu tinha. Quando os dias foram se transformando em semanas, comecei a me acostumar com a presença de Tommy em nossa casa. Meu medo inicial lentamente retrocedeu a apenas uma cautela.
Logo, aprendi que Tommy não gostava de companhia. Sempre que minha mãe tinha que dar aulas de yoga, Tommy a puxava para um canto e cochichava algo. Eu observava isso em silêncio. Então, eu ouvia o rosto de mamãe ficar pálido e depois concordar com a cabeça, cochichando de volta alguma coisa. Então Tommy se virava, com aquele sorriso plastificado em seu rosto, subia as escadas e ficava lá em cima até a aula acabar. Meus pais falaram para mim e para Stephanie que não podíamos contar sobre Tommy para os nossos amigos. Fora de casa, Tommy não fazia parte das nossas vidas. Não sei porquê, mas nós dois obedecíamos a essa ordem. Outra coisa que notei era que Tommy nunca comia. Ele se sentava na mesa conosco, mas nunca participava da refeição. Stephanie uma vez perguntou para ele se ele nunca sentia fome. Tommy apenas sorriu e silenciosamente acariciou seus cabelos. À noite, ele reunia toda a família na sala de estar e nos dava uma pequena lição de como ser uma boa pessoa. Nossos pais nunca falavam durante essas conversas, só se sentavam lá e concordavam com a cabeça. Tommy nos falava para não fazermos piadas com os outros, para amar nossos amigos e inimigos e sempre ajudar aqueles que precisam. Falou que era por isso que ele estava com a gente, para ajudar nossos pais a nos criar, que poderíamos conversar com ele e se tivéssemos algum problema na escola ou se não soubéssemos como lidar com uma certa situação. Foi assim por um mês e foi aí que minha mãe surtou. Agosto de 1989. Meu pai tinha acabado de chegar do trabalho e eu estava sentado na mesa da cozinha fazendo minhas tarefas escolares. Minha família estava fazendo a janta e Stephanie estava praticando dança que faria em uma apresentação no colégio. Ela iria ser uma bailarina e tinha 3 semanas para aprender algumas piruetas simples. Ela estava praticando severamente nos últimos dias, mas não conseguia acertar o movimento. Era nova demais e o seu nervosismo estava a fazendo errar. Foi aí que Tommy decidiu ajudar. Ele estava sentado no sofá enquanto assistia ela praticar, quando de repente se levantou e foi para trás da minha irmã. Colocou as mãos delicadamente em seus ombros e disse: Deixe-me ajudá-la, querida. Sua voz carregava uma nota de felicidade. Minha mãe virou-se do fogão para olhar a sala e pude perceber que ela estava visivelmente tensa. Ela não gostava que Tommy nos tocasse. Apertou a colher de pau que estava segurando até que seus dedos ficassem brancos, observando enquanto Tommy se agachava e cobria o corpo de Stephanie com o dele. Ele pegou os braços dela e posicionou gentilmente na cintura de Stephanie, pressionando seu corpo suavemente contra o corpo da minha irmã. Tommy, deixa ela aprender sozinha, minha mãe diz com uma voz tremida. Tommy nem sequer olhou para ela, só continuou a guiar minha irmã. Pude ouvir meu pai descendo as escadas. Tinha acabado de trocar as roupas depois de um dia cheio no trabalho. Tommy estava ajudando minha irmã e pela primeira vez ela conseguiu fazer a pirueta. Seus pezinhos girando acompanhava o movimento perfeito de círculo. Tommy bateu palmas, depois se curvou e deu um beijinho na bochecha de Stephanie. Boa menina. Não faça isso! Minha mãe vociferou, derrubando a colher no chão, seu rosto completamente desprovido de sangue. Dei um pulo da minha cadeira e engoli a seco. Não entendi por que minha mãe estava tão brava. Ele só quis ajudar.
Eu também sabia que, bem lá dentro do meu ser, era uma má ideia gritar com o novo membro da família. Esse era o meu instinto infantil, um aviso gentil que sempre ficava na boca do meu estômago. Tommy se levantou. Meu pai estava no pé da escada, congelado, sem saber o que fazer. Megan, o que houve, querida? Os olhos da minha mãe não saíram de Tommy. Spence, eu não aguento mais. Não posso continuar fingindo que isso está certo. Nós sabemos quem esse monstro é. Nós sabemos o que ele fez com a nossa cidade anos atrás. Eu quero ele fora dessa casa. Os olhos do meu pai quase saltaram da cara. Pânico em sua expressão. Megan. Ele lambeu os lábios, olhando para nós e para ela. Não seja grosseira. Tommy tem nos ajudado muito. Minha mãe rangeu os dentes. Ai, para de fingir. Para de fingir que você quer ele aqui. Não posso assistir isso acontecer. Eu quero ele fora daqui. Vagarosamente, Tommy andou até a cozinha e parou na frente da minha mãe. Ficou olhando para ela com seus olhos azuis, brilhando como duas luas de cristal. Sua voz era como seda congelada. Megan, você poderia vir até o porão comigo? Preciso dar uma palavrinha com você. Minha mãe deu um passo para trás. Fique longe de mim. Fique longe da minha família. Você não é mais bem-vindo aqui. Ela olhou desesperadamente para o meu pai. Spence, faça alguma coisa. Meu pai levantou as mãos como quem disse que não podia fazer nada. Eu podia perceber que ele estava aterrorizado. Stephanie estava observando da sala, lábios tremendo, olhos cheios d'água. Senti uma vontade absurda de confortá-la, mas era como se estivesse colado na minha cadeira. Vamos lá, Megan. Só uma palavrinha. Ah, vai se fuder. Minha mãe quase cuspiu essas palavras. Eu perdi o ar. Nunca tinha ouvido minha mãe falar um palavrão, e isso me deixou cheio de medo. De repente, Tommy segurou minha mãe pela nuca, o sorriso nunca saindo do seu rosto. Ele começou a arrastá-la em direção ao porão. Spence, faça-o parar, me ajude! Minha mãe gritou, tentando tirar a mão de Tommy da sua nuca, mas sem sucesso. Tommy lançou um olhar para o meu pai, que o deixou congelado. Eu sinto muito, querida. Nós temos que fazer o que ele manda. Stephanie chorava muito, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Me senti enjoado enquanto olhava para Tommy abrir a porta e arrastar minha mãe para a escuridão do porão. A porta se fechou com um estrondo. Tudo ficou silencioso por alguns minutos, até que os gritos começaram. Nunca tinha ouvido minha mãe gritar antes, e aquele som me deixou em pedaços. Meu pai correu para a cozinha e me colocou debaixo de um dos seus braços, e depois Stephanie no outro. Nos guiou para o segundo andar até o seu quarto e nos colocou em sua cama. Ficamos lá sentados por horas. Nenhum de nós falou uma só palavra. Minha mãe continuou a gritar. Finalmente, muito depois que o sol se pôs, nós ouvimos a porta do porão se abrir. Tommy surgiu sorridente. Oi, pessoal. Hoje a mamãe vai dormir no porão.
Março de 1991. 2 anos haviam se passado. Depois daquela noite, minha mãe nunca mais resistiu ou contrariou Tommy. Quando ela saiu do porão na manhã seguinte ao evento, esperava vê-la coberta de roxos, hematomas e de sangue, mas não havia nenhum machucado visível. Eu era novo demais para entender o que havia acontecido e por que minha mãe agora andava mancando. Ela continuou andando assim até o final de sua vida. Ela não falou com meu pai por 1 mês e mesmo depois disso só falava o necessário. Notei que meu pai chorou muito durante aqueles 2 anos. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo com minha família, mas continuei com minha boca fechada e obedecendo às regras. Ouça o Tommy. Não fale sobre Tommy com os outros. As coisas ficaram calmas durante esses 2 anos. Tommy continuou a nos dar lições de vida e a ser o morador da nossa casa. Ninguém, a não ser os membros da nossa família, sabiam que ele morava conosco. Era o nosso segredo, a estrela negra que pairava sobre nossas cabeças. Aprendi a sorrir na presença de Tommy, assim como minha irmã Steph. Se ele pensava que estávamos felizes, ficava mais relaxado. Mas naquela noite, minha mãe o desafiou. Isso mudou algo. A cada 2 ou 3 meses, Tommy se certificava de sua autoridade sobre meus pais. Ele os testava, medindo os limites da paciência e os nervos deles. Na maioria das vezes, meu pai e minha mãe se curvavam humildemente a qualquer joguinho sujo que ele jogava. Na maioria das vezes, ele fazia ou dizia algo para Steph ou para mim, algo que sempre me deixava desconfortável. Às vezes, nos fazia sentar em seu colo e acariciava nossos cabelos. Às vezes, cantava músicas estranhas sobre amor para minha irmã. Às vezes, fazia com que tomássemos banho juntos enquanto ele nos assistia. Eu sempre tentava manter minha cara de coragem nesses momentos. Stephanie ainda era bem nova, então não se incomodava tanto quanto eu. Era desconfortável e eu sempre olhava para os meus pais procurando por um apoio. Com os rostos pálidos, só assentiam com a cabeça silenciosamente, enquanto nós continuávamos a fazer qualquer atividade que ele estivesse mandando. Foi no começo de 1991 quando o próximo desastre aconteceu com nossa família. Tommy passou dos limites de novo. Esfreguei meus olhos sonolentos enquanto olhava meu relógio em formato de carro de corrida na parede. Os ponteiros que brilhavam no escuro marcavam 2 horas da manhã. Pude ouvir algo no corredor, próximo do meu quarto. Parecia alguém chorando. Onde será que Tommy estava? Olhei para todos os cantos escuros do meu quarto para ter certeza que ele não estava lá me observando dormir. Quando tive certeza que não estava, empurrei as cobertas para o lado e pisei suavemente no chão. Saí de fininho do meu quarto e olhei para a escuridão do corredor. Pude ver uma sombra sentada no chão, perto da porta fechada do quarto da minha irmã. Era uma pessoa. Deixei meus olhos se acostumarem com a escuridão e percebi que era meu pai. Suas mãos estavam sobre o rosto. Estava soluçando, com as costas encostadas na parede. Pai? Eu sussurrei. Meu pai olhou para mim
e imediatamente fez gestos com a mão, dizendo para eu voltar para o meu quarto. Eu só fiquei ali parado. O rosto do meu pai era uma mistura de sangue e hematomas. "Vá pra cama, Matt. Por favor." Ele resmungou baixinho. Dei um passo hesitante no corredor. "Pai, o que aconteceu com o seu rosto? O que está acontecendo? Foi o Tommy?" Os olhos dele se arregalaram e colocou o dedo sobre a boca enquanto fazia shhh. Não, claro que não. Não diga esse tipo de coisas do Tommy. Ele está ajudando a nossa família a ser melhor." Cheguei mais perto, mas congelei enquanto passava pela porta do quarto de Stephanie. Eu podia ouvir um choro abafado. Podia ouvir o medo. "Pai, o que há de errado com Steph?" Meu pai limpou o sangue do canto da boca. Os olhos estavam lacrimejando, a angústia se esticando por suas feições. "Venha cá, Matt." Engatinhei até os braços esticados do meu pai, enquanto ouvia uma batida forte contra a parede do quarto dela. Dei um pulo e meu pai me abraçou contra o peito. Pude sentir lágrimas quentes contra minha cabeça. "Tommy está lá dentro?" Eu falei baixinho. Meu pai fungou. "Sim, filho." Olhei para o seu rosto ensanguentado. "O que ele fez com você, pai?" Meu pai tentou sorrir, mas seu rosto não cooperava. Ele queria fazer algo com sua irmã e eu não gostei. Eu falei para ele parar." Enquanto ele falava, percebi o choro da minha mãe vindo do quarto deles. Ele segurou meu rosto com suas mãos em concha. "Nós não podemos dizer não pro Tommy. Tudo bem? Lembre-se disso." Minha irmã deu um grito de dentro do quarto. Um berro agudo e estridente que arrepiou minha alma. Eu apertei o braço do meu pai. "Por que ele está aqui? Por que ele não vai embora?" Ficou em silêncio por algum tempo e depois aproximou a boca do meu ouvido. "Ouça, Matt, isso é muito importante. Quando você crescer, não tenha filhos. Ele segue as pessoas que têm filhos." Ele rangeu os dentes, mas as lágrimas pingavam dos seus olhos. "Não sabemos quem ele é ou por que faz isso. Apareceu na nossa cidade quando éramos crianças, assim como você e Steph. Sua mãe e eu morávamos a 2 casas de distância. Tommy infestou nosso bairro. Eu não sei como, mas ele estava em todo lugar. Sempre. Ele estava na minha casa, mas também na casa do outro lado da rua, e também na casa da sua mãe, e também na casa do vizinho, ao mesmo tempo. Não sei o que ele quer, qual o seu propósito. Simplesmente apareceu um dia. Apareceu e não foi mais embora. Deus sabe que meu pai tentou fazê-lo. Foi assim que o vovô morreu? Eu perguntei. Eu nunca havia conhecido meu avô. Só sabia que ele havia falecido anos antes do meu nascimento. Meu pai fez que sim com a cabeça. Sim, Matt. Tommy teve que dar uma lição nele. Teve que ensinar uma lição para todos do bairro. E depois disso... Depois disso... Por que você simplesmente
Não mata ele. Eu sussurrei ainda mais baixo. Meu pai continuou com os lábios perto do meu ouvido. Sua voz, quase inaudível. Nós tentamos de tudo. Queimamos ele, atiramos nele, cortamos em pedaços, mas nada funcionou. Ele sempre voltava, batendo em nossas portas, e alguém tinha que pagar. Se nós não seguíssemos suas regras, alguém iria pagar. Tommy era o nosso segredo, nosso monstro invisível, escondido do mundo externo. Mortes foram encobertas, abusos e hematomas escondidos debaixo do tapete, porque sabíamos, se alguém falasse uma palavra, Tommy faria o pior possível para quem o desafiasse. Digeri tudo aquilo da melhor forma que um menino de 8 anos conseguiria, e a única coisa que conseguia pensar era: quando ele vai embora? Meu pai beijou o topo da minha cabeça. Agora só faltam 3 anos. A porta do quarto abriu repentinamente e meu pai pulou, me empurrando para longe do seu braço. Tommy estava parado na escuridão, seu rosto totalmente calmo, exceto por sua respiração ofegante. Seu rosto plástico me deu muito medo, seus olhos azuis brilhando na escuridão. Tommy apontou para o quarto de Steph e disse: Puxa, essa aí vai dormir feito uma pedra. Setembro de 1993. Tínhamos mais um ano pela frente. Eu quase podia ver o desespero dos meus pais crescendo a cada dia para que o calendário virasse suas páginas mais rapidamente. Estávamos quase no fim do pesadelo. Pensei com frequência naquilo que meu pai havia me dito no corredor. Pensei em tudo que ele deve ter passado quando era criança, tudo que ele sentiu. Fiquei imaginando a que ponto havia chegado para que Tommy assassinasse o meu avô. Percebi que, apesar de todas as coisas terríveis que estavam acontecendo conosco, era a submissão do meu pai que nos mantinha vivos. Seu silêncio agonizante mantinha a raiva de Tommy ancorada. Olhando agora, mal posso imaginar a tortura mental que ele teve que aguentar naqueles 5 anos. Stephanie mudou completamente depois daquela noite de março. Presenciei sua personalidade carismática mudar repentinamente. Logo se transformou em uma criança silenciosa que não sorria mais. Não acho que ela tenha entendido o que aconteceu naquela noite, mas provavelmente, enquanto crescia, sua mente foi construindo uma parede em volta daquela memória. Meus pais pareciam estar muito mais tolerantes naquele último ano. Fizeram questão de participar com entusiasmo das lições noturnas de Tommy. E minha mãe tentava desesperadamente que eu e Stephanie agíssemos de alguma forma que fizesse Tommy feliz. Mas eu não consegui sair ileso, pois Tommy também fez questão de deixar sua marca em mim. Eu estava no meu quarto com a porta fechada. Era quase hora da janta e todos estávamos no andar de baixo. Pude ouvir Tommy rindo na sala de estar. Olhei para a revista que um dos meus colegas havia me emprestado. Era uma Playboy. Nós tínhamos olhado as páginas na escola.
rindo e cochichando sobre as mulheres nuas que estavam nas fotos. Eu nunca havia visto nada desse tipo. Foi meu primeiro contato com aquele mundo. Fazia meu coração acelerar, e eu gostava da sensação estranha, porém prazerosa, que pulsava dentro de mim. Perguntei pro meu amigo se eu podia pegar a revista emprestada, e ele deixou. Me arrumei na cama e fiquei olhando as fotos. Não conseguia acreditar que algumas mulheres deixavam pessoas tirar fotos delas daquele jeito. Senti uma fisgada na minha virilha e virei para outra página. Meu coração estava acelerando e eu sentia muito calor. Minhas bochechas vermelhas. Eu estava na última página quando ouvi um barulho vindo da porta. O que você tem aí, Matt? Levantei minha cabeça rapidamente, dando um pulo. A revista caindo no chão. Tommy estava me observando de perto da porta. Eu não havia ouvido ele a abrindo. Nada, eu murmurei, pegando a Playboy do chão e a colocando debaixo do travesseiro. Tommy andou em minha direção. Eu não ouvi você entrando. Eu gaguejei de novo com as bochechas vermelhas. Tommy colocou a mão debaixo do travesseiro e pegou a revista. Não é legal mentir. Já te falei isso. Por que está mentindo pra mim, Matt? Engoli seco, meu coração se debatendo contra a minha caixa torácica. Desculpa. Eu estou... Olhei para o lado miseravelmente enquanto Tommy olhava as páginas. Ele virou sua cabeça para mim. Você gosta disso? Sabia que não podia mentir para ele de novo. Eu assenti com a cabeça, meu rosto vermelho olhando para o chão. Tommy sorriu e se sentou na cama do meu lado, colocando uma de suas mãos na minha coxa. Essas fotos te fazem se sentir bem? Não olhei para ele, mas fiz que sim com a cabeça novamente. De repente, Tommy escorregou sua mão até as minhas partes e apertou gentilmente. Faz seu pênis se sentir bem, Matt? Eu dei um pulo. Seu toque tinha me assustado. Ele recolheu a mão e riu. Sua tira de dentes brilhava. Tommy colocou a revista de lado e fechou as mãos em concha em volta do meu rosto. Você sabe se masturbar, Matt? Seu pai já te ensinou como é? Minha respiração estava curta e ofegante. Suas mãos lisas e geladas contra o meu rosto. Não fazia ideia sobre o que ele estava falando. Não sabia qual resposta ele gostaria de ouvir. Apenas fiquei o encarando desesperadamente. Tommy suspirou. Provavelmente seja melhor que ele não tenha te ensinado. É uma conversa muito delicada e sinto que é melhor que eu a tenha com você, não ele. Quantos anos você tem agora? 10? Eu novamente fiz que sim com a cabeça, congelado no mesmo lugar. Vagarosamente, Tommy colocou a mão de novo das minhas partes. Quer que eu te mostre como é? Me contorci ao seu toque. Não, obrigado. Tommy sorriu gentilmente. É normal ficar com medo. Crescer é assustador. Você será um homem lindo.
Ele acariciou minha bochecha com a outra mão. Você já deu o primeiro beijo? Tommy, por favor, não. Eu resmunguei, sentindo as lágrimas se acumulando em meus olhos. Tommy me forçou a deitar na cama. E agora eu estava olhando para ele de baixo para cima, enquanto ele segurava meu rosto. Você não precisa ter medo de crescer. Há várias coisas boas que vão acontecer com você. E imagine só, quando você tiver filhos, eu vou ir na sua casa ajudar a criá-los. Vai ser divertido. Me solta! Eu sussurrei, chorando abertamente agora, sentindo sua respiração em meu rosto. De repente, Tommy se inclinou e me beijou. Seus lábios engolindo os meus. Deixei sair um guincho de pânico, enquanto sentia sua língua deslizar pela minha boca. O seu apertar ficando cada vez mais forte. A boca dele tinha gosto de frutas podres e carne estragada. Algo nojento que preencheu minhas papilas gustativas. Roçou os lábios mais um pouco nos meus e depois se afastou sorrindo. Não vai ficar duro pra mim, Matt? Eu só chorei, em choque, o pânico transbordando dos meus olhos. Tommy sorriu e sussurrou no meu ouvido. Não tem problema. De repente, se sentou na cama, me soltando. Vamos lá. A janta já está pronta. Tremendo, eu enxuguei as lágrimas e o deixei me ajudar a levantar da cama. Eu não sentia fome. Julho de 1994. Enquanto nós nos aproximávamos cada vez mais de julho, minha mãe desenvolveu um silêncio otimista, desesperados pela liberdade que faria tudo aquilo acabar. Para ele, finalmente ir embora. Minha mãe e meu pai fizeram questão de deixar tudo certo para que ninguém mais recebesse uma lição. Imploraram para que nós fizéssemos tudo o que ele pedisse até julho, para que não acontecesse um outro incidente. Só no dia 3 de julho, quando acordamos de manhã, descobrimos que Tommy Teff tinha ido embora. 5 anos exatos. Mal podíamos acreditar. Ele simplesmente desapareceu da noite para o dia. Checamos a casa toda, minha mãe enxugando as lágrimas de felicidade ao saber que aquele pesadelo finalmente tinha acabado. Depois de conferir todos os cômodos da nossa casa umas 3 vezes, nos reunimos na sala de estar para nos abraçar e comemorar. Tommy tinha ido embora. A sentença tinha terminado. Meu pai pediu férias do trabalho e fomos para a praia por 2 semanas. Durante aquelas 2 semanas, eu ficava na expectativa de acordar e encontrar Tommy do lado da minha cama, me olhando com aquele sorriso no seu rosto. Mas isso não aconteceu. Finalmente, tinha acabado. Meus pais deram o melhor para tentar reconstruir nossa família, preencher as rachaduras que tinham se formado naqueles longos anos. E eu os amo profundamente por isso. Mas alguns monstros não podem ser esquecidos. Eu não faço ideia do que Tommy Teff era, ou de onde veio. Acho que nunca saberei qual era o seu propósito. Por que fazia aquelas coisas terríveis conosco? Fico me remoendo
pensando nisso de novo e de novo, até começar a chorar. As memórias são muito doloridas para serem lembradas. Algumas coisas são feitas para serem deixadas no passado. Mas eu não esqueci o que meu pai falou naquela noite no corredor, quando ficamos sentados do lado de fora do quarto da minha irmã. Tenho 33 anos agora e continuo solteiro e sem filhos. Eu não posso arriscar. Não posso arriscar a possibilidade daquele monstro voltar para minha vida. Nunca entendi por que meus pais decidiram ter filhos. Ambos tinham enfrentado Tommy durante suas infâncias. Então, por que ter eu e Stephanie? Talvez eles não acreditassem que ele voltaria. Mas eu acredito. E estou com muito medo. Porque, sabem, ontem à noite, minha irmã deu à luz a gêmeos.